programa não recomendado para menores de 10 anos. É Revolução Jesus, estamos juntos, que bom! Começando a semana com tudo, ou quem sabe terminando se você acompanha a reprise do Revolução Jesus todas as sextas-feiras. Olha, segue lá no Play Canção Nova para você acompanhar todos os programas e é muito bom a gente poder estar junto. Estamos vivenciando neste tempo a série sobre a Palavra de Deus. Qual é a influência que a Palavra de Deus gera em você? Nós somos seres influenciáveis, você concorda? Somos influenciados por várias coisas, várias pessoas, até mesmo por diferentes opiniões. Mas a Palavra de Deus, essa sim, gera uma influência grandiosa dentro de nós. Então fica conosco, o programa Revolução Jesus só está começando, tem convidado top aqui com a gente hoje. Vamos discorrer sobre o assunto de influência, sobre Palavra de Deus. Mas, gente, antes de qualquer coisa, ela não é convidada e já estava fazendo muita falta. É por isso que eu faço questão de abrir a porta para recebê-la. Depois de algum tempo de ausência, ela está de volta. Rafaela Aragão, bem-vinda! Que bom, teve que vir até pela porta, né, gente? Hoje, para entrar com honra. Obrigada, Thiago. Estou muito feliz de estar aqui no programa hoje. Senti falta do Revolução. Imagino. Olha que eu acompanhei todos os dias de cada para ver se estava correndo tudo bem. Se comportou, né? Se comportou, não tem nenhuma reclamação, mas eu estava com saudade mesmo do programa. E também do povo de casa, né, que faz toda a diferença. Quero agradecer todas as pessoas que mandaram mensagem perguntando, né? Eu estava em uma missão, cuidando da minha mãe que fez uma cirurgia, que já está bem, graças a Deus, e agora eu volto para essa missão também. Estamos juntos, já entrou com tudo, Rafa, porque como já contextualizei aqui o pessoal, estamos falando sobre a Palavra de Deus e a influência, hoje de maneira específica, que ela gera nas nossas vidas. Rafa, uma palavra que marca muito a tua vida, ou que está te marcando nesse período aí? Fortes na tribulação. Fortes na tribulação, muito bem. Ser de fortes na tribulação, né? Exatamente, é a confiança em Deus, né? Essa influência que nos transforma, né? A Palavra de Deus, ela consegue transformar, uma profunda transformação. E eu pude experimentar muito nesse tempo, né? Em tudo aquilo que eu estava vivendo, a esperança em Deus. Porque em tudo Deus me remetia uma palavra. Quando eu estava desanimada, e Ele, vai lá, filha, tem ânimo. Na tribulação, Ele me dava esperança. Então a palavra é aquilo que nos move, que nos faz caminhar em meio à tribulação, na alegria, mas sempre na esperança em Deus que não nos abandona. Pois é, estamos falando sobre Palavra de Deus, sobre influência. É por isso que nós contamos com uma participação mega especial aqui para nós entendermos melhor um pouquinho sobre essa realidade da influência, para que então a gente possa aprofundar. Roda aí o VT pra gente. Algo que é muito importante destacar é que a pessoa humana é, por excelência, um ser de relação. O termo pessoa, tal como definiu Tomás de Aquino, significa relação. Nós somos um ser de relação, tanto de autorrelação, ou seja, relação consigo mesmo, quanto de uma inter-relação, uma relação com os outros, uma relação que se dá para fora. Isso precisa estar muito claro quando nós vamos falar da influência que o mundo, as pessoas, as coisas exercem na pessoa humana, porque nós precisamos ter claro que a todo momento nós estamos em contato com as coisas. Elas nos impactam e nós também deixamos nelas as nossas marcas. Isso é muito diferente, por exemplo, do que se dá com os animais. Os animais, eles não são um ser de relação como o homem. Eles não têm essa autorrelação e essa capacidade de uma inter-relação. O animal, ele é exatamente o mundo no qual ele está envolvido, o mundo no qual ele está metido. O mundo e o animal, eles se misturam. Tudo aquilo que acontece no mundo impacta totalmente o animal, que exatamente por isso vive a todo momento num estado de profundo alerta, porque ele não é capaz de receber o mundo e gerenciar internamente o mundo. Ele só recebe as impressões do mundo e reage instintivamente, impulsivamente. A pessoa humana, ela está aberta ao mundo e não misturada com o mundo. Ela está posta no mundo, mas ela não é o mundo. Ela e o mundo se diferenciam. Ela e o mundo se relacionam. Ela consegue, a partir dos seus sentidos, a partir das suas capacidades essas propriamente humanas, ela consegue receber o mundo e gerenciar o mundo dentro dela. Ela consegue receber o mundo e discernir acerca daquilo que ela recebe.
Ela consegue não só receber, como ela consegue também dar algo dela. Sempre que realiza um valor, sempre que encontra alguém, sempre que ama, sempre que se coloca de cabeça erguida para sofrer com dignidade aqueles sofrimentos inevitáveis da vida e assim por diante. Isso é importante porque coloca-nos então diante de uma última reflexão que eu gostaria de trazer aqui a vocês. Todos nós, certamente, somos impactados pelo mundo e também deixamos no mundo a nossa marca, mas não de forma determinada, mas não de forma condicionada. Nós não somos só aquilo que recebemos, as relações que estabelecemos, os lugares em que vamos, os espaços que frequentamos, os trabalhos que exercemos, né? Por quê? Porque nós não só recebemos como gerenciamos. Então, no fundo, nós somos aquilo que do mundo nós vamos elaborando. A atitude que nós vamos tomando frente ao mundo que nós recebemos. Como vai dizer Viktor Frankl, a pessoa não é aquilo que fazem dela. A pessoa humana é aquela capaz de se tornar aquilo que ela bem deseja, a partir daquilo que do mundo ela recebe. Não somos aquilo que os outros fazem de nós, mas somos aquilo que nós fazemos com o que fazem de nós. Ou seja, essa influência que os outros, que o mundo exerce em nós, é uma influência com limitações. E essa limitação se dá justamente porque nós podemos elaborar, gerenciar, discernir, pensar, ruminar e tomarmos uma atitude que, em última instância, é sempre uma atitude de um ser livre, de um ser que pode se posicionar diante dessas situações. Luiz Henrique, muito obrigado pela tua presença aqui, sempre construtiva, que agrega tanto aqui na nossa vida, né, no Revolução Jesus. Então, muito obrigado por nos esclarecer. Nós somos influenciados por aquilo que recebemos. E se aquilo que nos rodeia nos influencia, quanto mais a palavra de Deus que adentra na profundidade do nosso ser. Por isso a gente quer lançar agora para você essa pergunta: qual a influência que a palavra de Deus gera na tua vida? Tá bom? O card tá lá. A palavra de Deus gera uma influência concreta na sua vida? Melhor dizendo, né? Então, responde lá no @Revolução Jesus e quem responder, atenção, poderá... Esse mês a gente está sorteando brindes especiais. Já que a gente está falando da palavra de Deus, nada do que dá a palavra de Deus é você. Então, se você quer ganhar a palavra de Deus aqui e mais um presente, a Bíblia no meu dia a dia. Esse livro aí, né? Que exatamente. Tudo. E tem mais, você só não vai ganhar como você vai presentear outra pessoa. Como que você faz? Você vai lá no card, no @Revolução Jesus, curte o nosso card, responde a pergunta que a gente fez e marca a pessoa da qual você vai dar esse presente. Então vai lá, curte, responde. E aí depois você ganha um brinde para dar marca e vai estar sorteado. Marca a pessoa que você vai dar de brinde. Vai participar do sorteio, viu, gente? É um sorteio e no final do programa a gente vai estar aqui sorteando e vamos ver quem leva, né, Rafa? Exatamente. Eu gostaria, teve gente que ganhou e que está aqui, Thiago. Opa, é isso mesmo, gente. Semana passada ela estava por aqui nos bastidores e agora ela vem pra frente das câmeras. Vou deixar você receber então, Rafa, aí. Obrigada. Faça as honras da casa, por favor. Uma das convidadas, né? Uma. E outra é inédito. Vamos lá. Mauri, seja bem-vinda. Muito bem. Vem ele. Pedro. Pedro, bem-vinda, Mauricéia. Obrigado. Por favor, fica à vontade aqui, Obrigada. Pedro. Bem-vindo, meu caro. Obrigado. Muito bom tê-lo aqui com a gente. É uma alegria. Que bom. A gente tava brincando aqui, mas é que é o seguinte, você que não acompanhou o programa semana passada, a gente fez esse sorteio da Bíblia com os 2 livros, e a Mauricéia tinha comentado como você é telespectador, e por coincidência, ela estava aqui e ela foi sorteada, ela veio aqui e recebeu ao vivo, né, o presente, né, Mauricéia? Foi isso mesmo, eu vim acompanhar o meu namorado Elias, que veio participar, estava ali quietinha, participando, mas também ali dei a minha resposta da palavra, né, que eu estava vivendo naquele momento e, gente, eu ganhei a Bíblia, foi providência, ó. Providência, isso mesmo. Você é a primeira vez aqui no Revolução, Pedro, certo? Certo, graças a Deus, uma alegria. Que bom. Você é missionário na comunidade há quanto tempo já, Pedro? 12 anos. 12 anos. Para a glória de Deus. Já rodou aí, graças a Deus, né? Além do Brasil, já morou em outras missões e agora aqui em Cachoeira. Exatamente. A missão da Canção Nova é muito dinâmica, né? Sim. Então um dia a gente está aqui, um dia a gente está lá, mas a gente está sempre na vontade de Deus. Amém, que assim seja, assim seja. E já que a gente está falando da palavra de Deus, a gente quer saber de vocês. Vou começar pela Mauri, que ela já está ali com a palavra na mão. Mauri, qual que é a influência que hoje a palavra de Deus tem na sua vida? De forma muito concreta. Eu louvo a Deus porque nós, membros da comunidade Canção Nova,
temos, né, como práticas ali o estudo da palavra. E o Senhor fala mesmo de modo concreto, né? Em Hebreus 4:12 vem dizer que a palavra é viva, ela é eficaz, ela é cortante, né? E ela penetra o nosso espírito. E essa experiência que eu faço, quantas vezes, nossa, se eu for enumerar assim, as vezes que a palavra abriu ciclos na minha vida, às vezes que a palavra encerrou ciclos e eu entendi, nossa, aqui terminou e agora começa um tempo novo, que o próprio Deus me introduziu quando falou para mim, né, em Ageu 2, a glória da segunda casa será maior que a da primeira. E pouco tempo depois eu fui remanejado. Falei, nossa, né? Quantas vezes ali eu estava enfraquecida, que eu sabia que eu não estava tão fiel ali naquele tempo. E o Senhor falou, sem mim nada podeis fazer. E ali eu pude viver uma retomada. Mas também, quantas vezes também o Senhor falou para mim, prestes a fazer uma pregação, né, em Isaías 42, é bem pouco que seja meu servo, mas te fiz para ser luz das nações. Então é o Senhor que vai ali, né? E essa palavra, que ela é viva, quando o Senhor fala conosco através dela, a experiência que eu faço é uma graça atual. A gente não sai da mesma forma que antes. Ela é uma graça que nos renova de fato. Ela é viva, ela é eficaz. Algo em nós foi mudado e foi a graça própria de Deus ali através da palavra. Então eu toco nessa graça. A palavra de Deus, ela é viva, é atual, é eficaz. Hoje ela é bússola para mim. A palavra que eu coloquei, né, ali, confia o teu caminho ao Senhor, espera nele, né? E tudo mais. E o Senhor irá à minha frente, né? Que está no Salmo 37. É a palavra que eu tenho feito a experiência no momento atual. Foi até que eu ganhei o sorteio, né? Confirmando aí, né? Confirmando. Mas é justamente isso. Ela, para mim, é algo vivo, que eu toco de modo concreto. Por isso que influencia tanto, né? E Pedro, como é que é pra você, assim, de fato essa influência, a Mauricéia já foi trazendo aqui a experiência dela, da tua vida mesmo, ordinária, essa palavra que, né, a gente fala de estudo bíblico, mas é mais do que um conhecimento teórico, né? Ela se aplica. Como é que é isso pra você? Assim, como nós nos relacionamos com a palavra de maneira muito íntima, quando a gente fala de uma coisa que a gente realmente vive, né? Uhum. A palavra de Deus é o próprio Deus falando comigo. Então, a Mauricéia trouxe isso muito bem. Quando eu me sinto perdido, eu olho para a palavra e encontro ali direção, né? A palavra de Deus é luz que guia os meus passos. Salmo 118. Então, quando eu me sinto cansado, eu encontro refrigério na palavra de Deus. Ela é muito próxima da nossa vida, porque é direcionamento do próprio Deus. É Deus falando comigo. Então, se a gente tem dúvida de como se relacionar com Deus, tá aqui a resposta, tá na mão da Mauricéia. É a palavra de Deus. É muito claro Deus falando com a gente, porque Deus fala diretamente. Então, para mim, é ser direcionado pessoalmente pelo próprio Deus. E aí não tem como ficar perdido. Porque Deus me conhece, eu sou seu filho, Deus olha pra mim, Deus cuida de mim e fala comigo. Bacana, né? E acho que comum aí na fala de vocês, né, da palavra que me direciona, da palavra que ajuda eu a viver retomadas, enfim, né? E o que dizer sobre essa palavra que transforma, né? Porque a influência dela vem, ao mesmo tempo que me diz, né, olha, é isso aqui, ou vai por aqui, ou confia, enfim. Ela gera transformação no modo de ser, no modo de se comportar efetivamente? Como é que isso se dá? Ela gera porque o filho, a palavra ela também nos revela o Pai, né? Então, se eu faço essa experiência de filha através da palavra de Deus, eu passo a saber quem eu sou, eu passo a conhecer a minha identidade. Deus se revela para mim através do eu sou, né? Mas Ele também me revela quem é a Mauricéia, quando Ele me plasmou no seio materno. Então, assim, eu faço essa experiência de autoconhecimento. Deus não só conduz os passos, mas Ele também faz, uma vez que nós somos conhecedores de quem somos, Ele não nos deixa perdidos no vazio. Então, eu faço a experiência de me conhecer, do autoconhecimento da identidade através do Pai. Também essa palavra que está lá em Êxodo, né? Tantas vezes o Deus eu sou que se revela. Eu fui entendendo a aliança que Deus Pai tem comigo. Através disso eu vivi uma cura fantástica no ano, né, de 2020, ali, a cura com Deus Pai, com o eu sou, através da aliança, o Senhor reafirmando a aliança dele comigo em tantas e tantas situações, na palavra, nas pessoas, na oração, porque Deus tem muito disso, né? Ele é muito didático, Ele sabe como nós somos, né? Como funciona o nosso coração e o nosso entendimento. E às vezes eu costumo brincar que quando o entendimento, quando o entendedor é simples, Deus costuma ser muito claro. Então Ele fala para mim várias vezes, para que eu fixe, para que eu entenda,
né? Então é a experiência que eu faço, de me conhecer a partir do Pai. Para mim, é sempre retomar fé, porque eu me apego muito às promessas que Deus fez. Legal. Deus me prometeu muitas coisas, muitas. E aí, quando as promessas vão se demorando, eu volto ali e falo, Senhor, ó, a gente teve um convidado, né? Assim, o Senhor falou, eu ouvi, e agora? Como que é? Então, retomar a minha fé. Eu sei em quem eu confio, eu sei que Deus não mente, e eu me abandono para que isso vai se cumprir no tempo certo. Então, Deus cumpre a palavra dele e a minha parte é esperar que Deus vai fazer. É concreto, né, Rafa? Deus é fiel para cumprir, né? E a gente quer saber de você. Qual que é a sua experiência? Como que a palavra tem te influenciado? Você já tem vivido essa experiência concreta com Deus? De ouvir a palavra de Deus e os direcionamentos? Então, não esquece de ir lá no @RevoluçãoJesus e marcar lá a sua resposta, marcar um amigo que você quer dar a Bíblia no meu dia a dia, o livro do Padre Jonas, e curtir o nosso card. E a gente fica esperando a sua resposta, porque a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco tem mais. Então, ó, corre lá, @RevoluçãoJesus, que a gente quer saber um pouquinho sobre a sua experiência. Não vai mais voltar. E o Revolução Jesus está de volta. E hoje a palavra que nós queremos aqui trabalhar é: como que a palavra de Deus tem influenciado a sua vida? É uma pergunta que a gente deixou lá no @RevoluçãoJesus e a gente quer saber um pouquinho daquilo que foi a sua resposta. E a gente teve algumas interações e para você que não sabe, não acompanhou o primeiro bloco, ó, tem brinde, corre lá, tem brinde, tem sorteio, @RevoluçãoJesus. E o Anderson, ele respondeu: a palavra de Deus, como ela tem me influenciado, ela me tranquiliza, e ela marcou a Ana Costa. A Isa, para o meu caminho e alimento para a alma. O Anderson, um norte para a minha vida. A Suelen falou: a palavra de Deus gera transformação na minha vida. A Cris Ribeiro: a palavra de Deus orienta e dirige os meus passos. Ela muda a minha forma de ver as situações e minha maneira. E eu quero mandar também um abraço aqui, Thiago, para o Gui Augusto, para o Zeke, para a Marilena e para aqueles ainda que vão mandar para a gente o seu comentário. E para você que está aqui fazendo essa experiência com a palavra de Deus, através dessa série, a gente quer soltar aí um VT falando um pouquinho daquilo que são os evangelhos. Você já ouviu falar sobre os evangelhos? Conhece bem? Então vamos conhecer um pouquinho mais. Roda o VT. Brothers and sisters, we want to continue our journey into the New Testament, and today we want to talk about gospel, the first part of the New Testament. Gospel means good news, and this good news is rooted in the Old Testament, where we discover a God who will not allow sin, darkness, and death to win the battle. In fact, God is victorious throughout the Old Testament over sin, darkness, and death. And we discover this as a principle of the entire Bible in the story of Joseph. Joseph says to his brothers at the end of the book of Genesis, "You intended to do me evil, but God changed this into good." Even when God's people chooses sin that leads to death and exile, God raises his people from the dead. In the New Testament, there is one gospel, one good news, and that is what we sing during the Easter season. Christ has risen from the dead. He has conquered death by death and has given life to those in the tombs. This is the center of the New Testament, that Christ the crucified one is also Christ the risen one, for the tomb is empty.
In the New Testament, there are 4 books of the Gospel attributed to Matthew, Mark, Luke, and John. Each one offers a very special perspective on who Jesus is, a particular icon recounting the story of Jesus from a different angle. In the beautiful Maronite liturgy, this diversity is expressed thus. Matthew announced the mystery of his Christological identity. Mark, the mystery of his human identity. Luke, the mystery of his salvific identity. And John, the mystery of his divine identity. At the end of the 2nd century, a Syrian theologian writing in Syriac proposed a book to replace the 4 different books of the Gospel. He called it the Diatessaron. Tatian, from the 4 books of the Gospel, developed one unified narrative. The Church Fathers rejected this easy solution, recognizing the richness and the depth of the diversity of the 4, rather than choosing one simple narrative. According to scientific studies, the book of the Gospel of Mark was the first to be written. Fonte inesgotável, é por isso que a gente não quer perder tempo, a gente quer receber esse convidado, que quando a gente fala de palavra de Deus, a gente logo lembra dele. Não, ele precisa vir pro programa, e ele tá de volta. Denis, bem-vindo, meu caro! Ô de casa. Ô de casa! Entrando pela porta, né, como um bom mineiro. Não obrigado, é? obrigado. Que Sempre bom. bom estar aqui com vocês. Nossa, é um presente. Denis, por favor, Fantástico. queremos aqui te receber. Denis já veio várias vezes aqui no programa, né, Denis? Graças a Deus. Graças a Deus. E posso dizer que na maioria delas foi para falar sobre a palavra de Deus. 90% das vezes. Às vezes, né? Que bom. Denis, nós estamos acompanhando nessas partes desse documentário sobre a palavra de Deus, nos aprofundando. E falando dos evangelhos, né? Qual que é a essência dos evangelhos, né? Temos, claro, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, mas falando especificamente deles. Os evangelhos, a essência é Cristo. A igreja nos ensina, num documento importante para quem quer estudar a Sagrada Escritura, eu sempre recomendo, né, que é a Dei Verbum, que é sobre a revelação de Deus nas Sagradas Escrituras. E nesse documento da Dei Verbum mostra o seguinte: o Antigo e o Novo Testamento têm a mesma importância. Muitas pessoas às vezes acreditam, porque tem o Novo, posso deixar o Antigo para trás. Não, os dois têm a mesma importância. Mas os evangelhos possuem um lugar de excelência, justamente porque lá está a pessoa do Cristo. E a gente precisa entender o seguinte: todos os textos da Sagrada Escritura apontam para Jesus. Jesus é o centro da Sagrada Escritura. Resumidamente, o Antigo Testamento, para apresentar para nós o que vai acontecer plenamente a partir de Jesus Cristo, ou seja, a chamada pré-figuração, e o Novo Testamento após os Evangelhos, a explicação das leis do Antigo Testamento, mas agora passando por nosso Senhor Jesus Cristo, que é o que, por exemplo, São Paulo faz tão bem. O Denis, e quando a gente fala sobre os evangelistas, né? Cada evangelista, né, era uma pessoa singular, com suas características, sua personalidade, seu histórico, né? Como que a gente consegue perceber a diferença? Estamos falando do mesmo Cristo, porém contado por diferentes pessoas, a partir da sua realidade, né? Inclusive, cada um tinha uma profissão, enfim. Como é que a gente pode perceber essas particularidades do Evangelho, uma vez que eles falam da mesma pessoa, porém descrito por pessoas diferentes? E isso que é o bonito dos evangelhos. Quando você lê os 4, você tem essa visão completa, mais completa sobre nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, primeiro, de modo prático, Tiago, eu aconselho as pessoas, antes de ler qualquer livro bíblico e também os evangelhos, a ler nas nossas traduções bíblicas que nós temos, as introduções que nós temos antes de cada livro. A maioria, 90% ou mais, das traduções católicas que nós temos, e também das protestantes, para quem é protestante e nos acompanha, tem uma introdução explicando aquele livro bíblico. E aí vai explicar muitas vezes o estilo daquele autor e também o ambiente em que ele vivia, porque a gente precisa pensar o seguinte: Jesus veio, fez, falou, fez muitas coisas, mas nem tudo foi escrito.
São João mostra isso para nós. No último versículo do evangelho dele, ele usa até um exagero, que é um recurso literário, que é a hipérbole. Ele fala, olha, se nós fôssemos escrever tudo que Jesus fez e falou, não ia caber de livro no mundo. Uau, imagina. Né? Para mostrar o que para a gente? Falou, olha, o que eu estou escrevendo aqui é inspirado pelo Espírito Santo e é memória. Ou seja, tem ali a característica do autor, mas tem também a situação, o contexto em que ele vivia naquela época que ele estava escrevendo, porque foi algum tempo depois da ressurreição de Jesus que os evangelhos foram redigidos. Por isso, cada um, como a gente viu no VT, tem a sua característica, seja particular do autor que escreveu, seja também do contexto histórico em que aquele autor escreveu aquele evangelho. Até mesmo para o povo que ele estava escrevendo, né? Era para os judeus, para os romanos, a linguagem que ele utilizava, né? Exatamente. Se você pega, por exemplo, o Evangelho de São Mateus, ele é escrito para judeus, para mostrar para os judeus, essencialmente isso, né? Para mostrar para os judeus que Jesus é o Cristo, o esperado. Então você vai ver ali uma série de referências aos profetas, sobretudo a lei, o Sermão da Montanha, que é um texto central no Evangelho de São Mateus, é o quê? É Jesus no alto da montanha, como Moisés recebeu as tábuas da lei na montanha, agora é Jesus ensinando essa mesma lei na montanha. Você vai para o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser redigido. Então o que ele quer? Apresentar Jesus para as pessoas. A grande pergunta que tem que ficar na cabeça de quem lê o Evangelho de Marcos: quem é Jesus? Você vai para o Evangelho de São Lucas. São Lucas já é um evangelista, assim como Marcos, de segunda geração, né? Ele não conviveu diretamente com Jesus, São Lucas. E ele apresenta a salvação universal a todos. Então, na genealogia lá, ele vai pegar de Adão até Jesus, para mostrar que a salvação é universal. São João é o mesmo que escreveu o Apocalipse. Tem uma linguagem toda simbólica, por isso que a gente fala que São João é o evangelho dos mistérios de Jesus. Então, cada um realmente tem a sua característica, mas eu sempre recomendo, leia a introdução antes de cada evangelho, que vai te ajudar a entender o evangelista e o contexto em que ele escreveu e vai facilitar muito a sua leitura. Vai anotando todas essas dicas e fica ligado que tem mais conteúdo substancioso agora nessa próxima parte desse documentário falando sobre a Palavra de Deus. Roda aí. According to scientific studies, the book of the Gospel of Mark was the first to be written. It is the shortest, telling Jesus' story from the time of the baptism in the Jordan River by John the Baptist until the discovery of the empty tomb following his death and burial. At the center of this book is Jesus' question to his disciples: "Who do you say that I am?" In Mark's book, the disciples struggle to understand what it means that Jesus is the Messiah and the Son of God, and yet that he must suffer much. Matthew wrote his book, basing himself strongly on what Mark had written, but adding new perspectives. He begins his story with Joseph, the exemplary man of God, and describes the circumstances of the birth of Jesus in Bethlehem. He ends with the risen Jesus commanding his disciples to go out and baptize all nations. Central to Matthew's story is Jesus presented as a new Moses, teaching a new law, a new Torah that deepens the understanding of the old one. Jesus explains his teaching in 5 long sermons. These teachings prepare the disciples to enter the kingdom of heaven. Evangelhos, quero perguntar aqui para o Pedro e para a Mauriceia, né? Que são pessoas que se alimentam da palavra de Deus, fazem estudo bíblico direitinho, né? Falando dos evangelhos, qual dos 4 vocês têm mais afeição, né? Claro, cada um tem sua riqueza particular, mas a experiência pessoal de vocês e por quê? Olha, agora eu fico até envergonhado de falar, né? Depois do Denis. Depois disso aqui o Denis trouxe, depois do Denis, o que eu vou falar, né? Mas é a sua experiência, a sua experiência. Olha,
Eu me identifico muito com o Evangelho de São Mateus, justamente por trazer tanta coisa do Antigo Testamento para provar que Jesus era o Messias, né, para os judeus que estavam ali. Porque eu também me vejo muito criterioso com as coisas, sabe? Então eu me identifico. São Mateus cuidava ali dos impostos, ele entende de número e é tudo muito exato, preciso. E eu me identifico ali um pouquinho com São Mateus. Mas eu tive uma experiência muito boa nesses últimos anos, que eu morei na Terra Santa. Uau, hein? Na missão da Canção Nova em Nazaré. Então agora para mim o Evangelho tem cheiro, tem cor, tem sabor. Quando fala das distâncias eu sei, putz, é longe? Não, esse é mais pertinho. Então... eu posso falar do Evangelho de São Mateus, mas a palavra inteira, assim, né? Do Gênesis ao Apocalipse agora é tudo diferente. Que legal, né? E é interessante que você trouxe, né? Porque às vezes eu vou me identificar com o próprio escritor sagrado, né? Por causa do seu perfil de escrita, que diz muito. Que legal, muito bom. E você, Mauricéia? Eu faço com o Evangelho de São Lucas, né? Justamente a partir do mistério da salvação. Quantas vezes ali, né? Em Lucas 1 eu olhei para Deus nada é impossível. Ali eu coloquei meus impossíveis. Né, de ver ali em Nossa Senhora o mistério daquilo que é a mulher nova, que o próprio Padre Jonas tanto fala, a mulher que é serva, que é humilde, e por isso ali o verbo se fez carne ali, ela trouxe a salvação. Né? Então, tantas vezes ali eu estou, nas minhas batalhas eu vou ali no Magnífica, né, e vejo que o povo de Israel teve ali a salvação de Abraão em diante, né, e Nossa Senhora está ali cantando aquele cântico de vitória. Então, o cântico de Maria, para mim, é um cântico muito forte. Então, por isso, eu faço a experiência dos 4 evangelhos, o que eu tenho uma experiência, assim, né, de vida, de me ver ali, de rezar com ele de forma maior, é o Evangelho de São Lucas. Uau. Então, olha, faz o seguinte, aproveita o intervalo e vai refletindo também, se você nunca se perguntou, bem, com qual deles eu me identifico mais? E não apenas isso, por que eu me identifico com esse evangelho? Como nós falamos, foi no primeiro bloco, a Mauricéia trouxe, porque a palavra de Deus, ela nos ajuda, é uma profunda via de autoconhecimento, né? A gente vai se conhecendo porque a verdade ali é revelada e a gente também vai se encontrando. Intervalo rapidinho, a gente volta já já. Não esqueça de comentar no @Revolução Jesus, porque no próximo bloco tem sorteio, tá bom? A gente já volta. A influência da palavra de Deus, este é o tema deste capítulo que nós estamos vivenciando da série aqui no Revolução Jesus, falando sobre a palavra de Deus. E eu quero mandar um alôzinho para todo mundo que está interagindo com a gente, está concorrendo à Bíblia e a 2 livros com o método da Bíblia no meu dia a dia, tá bom? Um abraço para a Juliana, que disse: sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Essa é a palavra que ela citou aqui. Abraço também aqui, ó, para o Anderson, que também trouxe a sua contribuição. A Joyce Ivânia, ela disse que é através da palavra de Deus que revigoramos nossas forças, pois sabemos que tudo que existe nela foi sempre e será verdadeiro. Abraço para você. A Raimunda também interagindo com a gente. Abraço para o Ronaldo. A palavra de Deus me instrui e me faz ter um norte. A Dailton, a palavra de Deus me sustenta e me direciona nas decisões mais difíceis. Nela encontro paz e confiança que estou trilhando na vontade divina. Abração, ainda dá tempo de você interagir com a gente e participar do sorteio daqui a pouquinho, tá bom? Mas fica ligadinho que agora vem a terceira parte deste documentário que está enriquecendo as nossas vidas. Roda pra gente, diretor. Luke, also drawing on Mark, tells his story, focusing in the beginning on the person of Mary, mother of Jesus, the exemplary disciple who listens closely to the word of God. Luke plots out a sacred geography. Jesus' mission begins in Galilee, where Jesus shows who he is through his miracles. And then he sets his face to go to Jerusalem. And on the way, described in long chapters in the Gospel of Luke, he explains what it means to be a disciple, using many parables. Finally, he enters Jerusalem, teaching where all this is headed, toward the cross and beyond. Luke's book of the Gospel ends with the ascension of the risen Jesus into heaven. But this is not the end of Luke's story, as he will write another volume about the church.
Finally, John brings his own very special perspectives. He begins with the beginning when God created the heaven and the earth, understanding that Jesus is the Word by which God creates everything. And that Word becomes flesh in Jesus, who teaches his listeners about God and the relationship between God and his Son. This Son has come into the world to lead us all into the embrace of God the Father. In John's book, a first part, the Book of Signs, reveals who Jesus is and contains long dialogues with people who come to engage with Jesus and in his words discover who Jesus is. In the second part, Jesus prepares his disciples for his death and resurrection, particularly at the Last Supper. The crucified Jesus has his side pierced, and in the blood and water that emerge, we as church are born. The risen Jesus breathes into his disciples, creating them anew. The 4 books of the Gospel constitute the very heart of our Christian Bible. There, where we learn how to say what we proclaim with all of our might, Jesus Christ is risen. E como nós estamos falando da palavra de Deus, nada mais justo do que a gente pegar a palavra para partilhar um pouco da experiência que a gente tem vivido. E nós separamos aqui, Denis, 2 versículos. Nós vamos ler aqui, cada um vai partilhar um pouquinho daquilo que essa palavra diz para a gente. Tá em Mateus, capítulo 16, versículo 15 e 16. Então disse-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando você ouve esse versículo, qual a experiência que você faz? A palavra de Deus, sobretudo os evangelhos, Rafa, sempre me levam... A experiência que eu faço é sempre de fazer uma escolha. Eu tenho que fazer uma escolha quando eu leio os evangelhos. E esse texto não é diferente. A pergunta que me fica aqui: Pedro, o que eu quero ser? Porque aí, Pedro vai ao céu numa fração de segundos, porque Jesus fala: quem eu sou? Aí ele diz: tu és o Cristo. Aí Jesus fala: muito bem, é isso mesmo, foi Deus que te mostrou isso. Mas logo depois, seguindo o texto, Jesus começa a anunciar a paixão e morte. E aí Pedro fala: não, eu não vou deixar isso acontecer. E aí Jesus fala assim: afasta-te de mim, Satanás. Ou seja, Pedro vai do céu ao inferno em questão de segundos, né? Por que isso? Porque primeiro ele fala realmente inspirado por Deus: tu és o Cristo. Ele colabora, ele comunga da missão do Cristo nessa hora. Mas depois, quando ele fala: não, eu não vou deixar você passar por tudo isso, e Jesus fala: afasta-te de mim, Satanás, é porque naquela hora ele está atrapalhando a missão do Cristo. Então a minha pergunta, e por isso é sempre a minha escolha, que Pedro eu quero ser? Aquele que comunga da missão do Cristo? Que participa da missão do Cristo? Ou aquele que atrapalha a missão de Jesus Cristo? Estudo bíblico em menos de 1 minuto, né, gente? Sacou a profundidade da coisa, né? A polpa concentrada aí, muito bom. Ninguém dorme nessa noite. Mauri, quando você ouve essa pergunta, o que diz para você? Como disse o meu irmão Pedro, né, falar depois do dente é uma grande responsabilidade. Mas como filha do padre Jonas, que faz estudo da palavra, né, essa palavra é uma palavra fundante da Canção Nova, né? Então, a gente tem essa responsabilidade aí de dar essa resposta também, de atualizar na nossa vida. Pedro falou que Jesus era o Cristo, Filho do Deus vivo, a partir da experiência que ele fazia com Jesus. Então, a resposta que eu dou é a partir da experiência que a Mauriceia faz dia após dia com Jesus Cristo, a partir da vida de oração, do relacionamento, de ouvi-lo. Eu só posso falar a partir daquilo que eu ouço, né? Então, isso é a atualização. Eu digo quem Jesus é na minha vida a partir da minha vida de oração, dessa atualização, do estudo da palavra, da adoração, de estar com Ele, do meu relacionamento com Deus. Pedro? É lembrar do Padre Jonas, com certeza. Porque ao se confrontar com essa palavra, ele se encontra pessoalmente com Jesus Cristo e a Canção Nova surge daí. Então, se eu me confronto com a palavra de Deus, grandes coisas podem acontecer na minha vida. Sim.
na Canção Nova foi assim, o Padre Jonas se encontrou com esse versículo e surgiu a Canção Nova. Isso é maravilhoso, não é qualquer coisa, é muita coisa. Então, se eu me confronto com um pequeno versículo, pode acontecer muita coisa na minha vida. Então, é estar aberto, porque... e assim, né, eu ouvindo o Denis falar, eu me chamo Pedro. Então, toda vez que Jesus dá uns... Nossa, né, aí é forte, hein? fala direto, tipo, Pedro, acorda, meu filho. Então, é me preparar para grandes coisas. Ter contato com a palavra de Deus é me preparar para grandes coisas. É um convite, né, a cada um de nós a fazer essa experiência com Cristo, porque a gente só vai saber dizer Jesus da experiência, né, caminhar junto com eles, assim como os discípulos caminharam, e aí puderam falar de forma concreta quem que era aquele com que eles caminhavam. E aí, Thiago, tem mais gente falando sobre a experiência com a palavra para nós. Tem, a galera tá interagindo aqui com a gente, quero mandar agradecer você que já interagiu, e porque interagiu, agora está concorrendo e o sorteio vai se dar agora. Mas, Denis, por favor, diga para mim aí, de 1 a 81, um número aí que você escolhe, por favor. 53. 53. Perfeito. A gente Enquanto eu vou fazendo a contagem aqui, Denis, uma dica prática para quem quer estreitar o seu relacionamento com a palavra de Deus. Você está nos acompanhando, achando lindo o que nós estamos falando, mas eles acham, eles têm tempo para estudar a palavra de Deus. Claro, o Denis é um estudioso, literal, assim, né? E nós aqui estamos galgando, né? Caminhando para conhecer a palavra de Deus. Mas eu quero estreitar meu relacionamento com a palavra de Deus. Por onde eu começo? Como é que eu faço? Ajuda aí, Denis. Método. O segredo é método. Tenha um método para fazer estudo bíblico. Simples assim. E aqui na Canção Nova nós temos um método maravilhoso, que é o Bíblia no meu dia a dia. E existem outros métodos também além do Bíblia no meu dia a dia, né? Alexo Divina, de onde se derivam os outros métodos, mas o processo todo se começa com método, tá? Porque aí você vai saber o que fazer. E é um estudo, então o estudo requer certa disciplina. E o método também te dá isso. Você faz o estudo quando você está com vontade e quando você não está com vontade, se você tem um método. Método é o quê? A receita do bolo. Como é que eu vou fazer o estudo? E também esse método, como é o caso do Bíblia no meu dia a dia, traz também geralmente um roteiro, porque às vezes eu tenho um método, mas eu falei, por onde eu vou começar? Por qual livro? Então também escolha um método e se esse método não traz, escolha também um roteiro, porque aí você vai ter um mapa para entrar nesse mundo novo que é a Sagrada Escritura. Uau, dica foi dada, então tá aqui inclusive, ó. Se ainda você não conhece, aqui está o método que o Denis citou, nesse livreto aqui, que é tão rico e que com certeza vai te ajudar. Opa, localizou aqui, parei. A Bíblia no meu dia a dia. Portanto, se você não ganhar no sorteio de agora, você pode ligar, ou melhor, acessar loja.cançãonova.com para você adquirir e já leva um combo. Leva o livro, compre para presentear também outro e Sagrada Escritura aí, né? Tem vários modelos aí de Bíblia que você pode também escolher várias traduções, ok? E quem ganhou a Bíblia e os 2 livros, inclusive para presentear alguém, foi a Ângela Maria, que disse assim, ó, a palavra de Deus me guia, me orienta, me dá força para caminhar e acalma minha alma quando estou angustiado. E ela marcou o João, que também vai receber esse presente. Então, Ângela, obrigado pela sua participação. Depois a produção vai entrar em contato com você aí, por mensagem privada, para você receber aí na sua casa, tá ok? Mas se você não é a Ângela, né? Então, loja.cançãonova.com para você poder adquirir, tá ok? A gente pediu dica para o Denis, mas claro, para aqueles que também estão aqui conosco, que dica você daria, Pedro, para o pessoal aí de casa que agora quer aprofundar, quer extrair, quer encontrar-se na palavra de Deus? É ter contato diário. Às vezes fazer um método pode ser difícil, a pedagogia, né? Pode ser muito denso e muito complicado. Não deu tempo, foi difícil, o dia foi complicado. Antes de dormir, pega um salmo, lê. Um versículo que seja. O importante é se alimentar diariamente da palavra de Deus. É alimento. Se a gente come todo dia, a gente se alimenta todo dia, inclusive da palavra de Deus. O Denis falou de método, né? Então é trazer essa percepção. Eu sou mais diurna, eu sou mais noturna, eu gosto de falar pela manhã porque tem muitas coisas ao longo do dia que eu já pego ali no início do dia que o Senhor me fala no estudo. Mas às vezes a pessoa de manhã não rende muito, ela percebe que ela rende mais à noite ou então ali no horário do intervalo. Então assim, perceber qual horário que eu rendo mais, que eu consigo fazer melhor o estudo da palavra, isso ajuda bastante no método. Olha, anotado. Aqui nós não estamos no ambiente de paróquia, mas a gente também tem aviso final, viu, gente? A gente vai dar alguns recadinhos para você aqui para a gente terminar o programa. Bem, depois de tudo isso que você já recebeu, eu quero te fazer um convite mega especial. Que tal a gente juntos para a JMJ 2023, em agosto?
falta muito tempo. Não, falta pouco tempo. Então você pode aí se preparar. Eu estou saindo com um grupo, mas existem vários outros. Você pode entrar em contato com a Obra de Maria e se organizar, pegar aí maiores informações, parcelar e a gente vivenciar junto a experiência de JMJ. Esse é um dos convites. Mas antes da JMJ chegar, em janeiro, Rafa, a gente tem um compromisso marcado aqui na Canção Nova, de 12 a 15. Acampamento Revolução Jesus, e melhor, de forma presencial. Uau, isso e com aquela pergunta que todo mundo faz lá no Instagram, vai ter radical? Sim, vai ter radical. Voltamos com tudo, graças a Deus, né, Rafa? Então já prepare a sua caravana, junta o seu grupo de oração, porque vai estar muito bom. Nosso coração está aí na expectativa desse radical. Pode ter certeza que a gente está preparando muita coisa boa para você que vai estar aqui com a gente. E olha, essa semana fica ligadinho no @Revolução Jesus, que se Deus quiser a gente vai divulgar aí já o tema também do acampamento. Já tem tema, já tem presenças confirmadas, enfim, o radical, como a Rafa disse, as inscrições em breve vão estar abertas. Fica ligadinho aqui no programa, mas também no @Revolução Jesus para você ficar por dentro de tudo aquilo que vai rolar. Organize a caravana, vem, vai ter! Então se organize para a gente viver esses dias incríveis aqui em Cachoeira Paulista, tá ok? E se você quiser levar também a missão do Revolução Jesus aí para sua cidade, eventos.externos@cançãonova.com é o e-mail para você também fazer aí o seu pedido de evento da Canção Nova. Denis, muito obrigado, viu, por ter estado aqui com a gente. Claro que a gente queria pelo menos umas 2 horas ainda para ficar aqui contigo, mas fica um gostinho de quero mais. Muito bom, sempre muito gostoso participar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Ei, você também tem o seu Instagram e você faz um trabalho legal também lá, Palavra na Garagem, desculpa. Tem um trabalho de Bíblia na garagem. Então, Bíblia na garagem, estudando isso. a Bíblia com os vizinhos na garagem de casa e incentivando as pessoas a fazerem isso nas casas delas também. Uau, que legal. E onde que elas encontram esse? Nas redes sociais, Denis Duarte Estudos Bíblicos. Qualquer rede social vai me encontrar lá. Denis Duarte Estudos Bíblicos. Estudos Bíblicos. A Bíblia na garagem? A Bíblia na garagem. A Bíblia na garagem. Olha que sugestivo, gente. Eu vi assim por alto, mas quero conhecer mais. Para quem quer começar, né? É um bom começo. Perfeito. Começa aí pela garagem. Olha lá. Não é? Mauri, obrigado, viu, pela sua presença. Eu não fui a sorteada de hoje, mas porque se você fosse, aí até eu ia achar que era marmelada. Né? Mas obrigado, Marcelo. Eu que agradeço. Foi uma alegria participar com vocês aqui. Como eu disse, né? Trazer partilha de vida. Muito bom. Pedro, que seja a primeira de muitas. Se Deus quiser, é uma alegria. Obrigado, obrigado. Rafa, de volta agora, vamos trabalhar, né? Você estava em missão, Agora a gente continua a missão aqui na Revolução. Isso mesmo. Para você que está acompanhando essa série, tem muito mais. Então, a segunda-feira, marcada às 10 da noite, continuando essa série com você. Lembrando que tem reprise na sexta-feira e os programas do Revolução ficam disponíveis no Play Canção Nova. Aquele grande abraço e até a próxima. Valeu!